Para Brasília, chamando ao vivo, o repórter Bruno Pinheiro acompanha a soltura de Anderson Torres. Bruno, de onde você fala neste momento? Já em casa, Anderson Torres recebeu pizzas para comemorar a decisão de Alexandre de Moraes, Bruno? Exatamente, Adriana, você é um ótimo dia. Eu estou justamente na residência de Anderson Torres, fica em um condomínio de luxo, numa área que é muito nobre aqui da capital federal. Anderson Torres chegou ontem à noite, por volta das 9h50 aproximadamente, aqui na sua residência, acompanhado dos seus advogados e homens da Polícia Militar que realizaram a escolta até esta residência. Ele jantou com a família ontem à noite ainda, antes de chegar na residência. Anderson Torres ainda lá no 4º Batalhão da Polícia Militar se reuniu com a sua esposa, com os advogados, rezaram juntos, se emocionaram. Há 117 dias ele estava lá no 4º Batalhão após retornar de Orlando, onde estava de férias com a família. Agora, é claro, várias medidas cautelares foram aplicadas a Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. As armas que foram retiradas, inclusive, e aí, aos finais de semana e durante a noite, é necessário que Anderson Torres esteja na sua residência e ainda não se ausentar do Distrito Federal. Essas foram as medidas que o ministro Alexandre de Moraes acabou aplicando ao ex-ministro da Justiça Anderson Torres, além de não realizar nenhum tipo de contato com os outros investigados no inquérito do 8 de janeiro. A gente observa que é uma casa que tem uma segurança reforçada. Hoje, na parte da manhã, teve uma certa movimentação, mas Anderson Torres não foi visto ainda hoje. A gente vai continuar acompanhando, então. A partir de agora, essa investigação vai continuar e, no entendimento da Suprema Corte, Anderson Torres não vai interferir, ou seja, essa soltura de Anderson Torres não vai interferir diretamente nas investigações. A gente relembra rapidamente que na última semana ele chegou a ser ouvido novamente sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal envolvendo as eleições do segundo turno em relação àqueles ônibus que foram abordados. Anderson Torres reforçou que nunca ordenou que uma operação em conjunta daquela espécie acontecesse, que não havia nenhuma recomendação, nem uma ordem daquele tipo e que não tinha nenhum levantamento também sobre aqueles relatórios, sobre um levantamento em referente aos locais de votação envolvendo os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem ainda os advogados responderam que receberam essa nova decisão do ministro Alexandre com muito respeito e que Anderson Torres é o maior interessado em esclarecer o que aconteceu. Hoje, às 11 horas, haverá uma entrevista coletiva com os advogados de Anderson Torres. A gente vai acompanhar, Adriana. Claro, a Jovem Pan acompanha. Bruno Pinheiro falando ao vivo de frente da casa de Anderson Torres em Brasília. Bruno, qualquer novidade, movimentação por aí, prioridade sua, pode chamar a gente aqui, hein? Luiz Felipe Dávila, muitos questionaram essa prisão de 4 meses de Anderson Torres. Quais os motivos que levaram Alexandre de Moraes provavelmente a mantê-lo em regime fechado durante esse período? Difícil dizer, né, Adriana? Tudo é em torno de um véu de segredo, de informações que nós não conhecemos, que é difícil saber. Agora, que é um absurdo manter alguém em prisão preventiva por mais de 100 dias sem uma acusação formal, isso é um verdadeiro absurdo. Por isso que a soltura de Anderson Torres é, na verdade, restituir o direito que ele tem de responder em liberdade às eventuais acusações que serão feitas a ele. Não é para mantê-lo na cadeia. Então, isso é um ato, sim, de restaurar o direito constitucional do indivíduo, de responder em liberdade, já que ele não apresenta risco à sociedade, às acusações que estão sendo feitas a ele. Então, assim, isso significa que vai ajudar a trazendo um pouco mais de serenidade a essa investigação de tão importante que ela é para o país. Nós, todos brasileiros, queremos saber exatamente o que ocorreu naquele 8 de janeiro. Mas tem de parar de especular
criar narrativas políticas e não se discutir o que realmente aconteceu. Então, a libertação de Anderson Torres, a CPMI no Congresso Nacional, são duas coisas que vão ajudar a trazer luz, transparência e, portanto, melhor entendimento do que ocorreu no dia 8 de janeiro. Ô Beraldo, e a justiça acerta em manter a tornozeleira eletrônica ou colocar a tornozeleira nessa saída e também ele afastado das redes sociais? Olha, isso está em linha com medidas que o Supremo Tribunal Federal tem tomado em relação a esses casos. Agora, considerando que ele passou tanto tempo preso, o fato de estar em casa vai dar a ele uma oportunidade muito melhor de se defender, de se preparar para a sua defesa. Ele que certamente será convocado para ir à CPMI, terá que cuidar das várias acusações que tem recebido e isso o coloca numa posição melhor para fazer essa defesa de uma forma mais eficiente. Agora, uma coisa importante é como a justiça brasileira, quando quer, banaliza a instituição prisão. Prisão é um negócio seríssimo, extremo. E aí a gente tem no cotidiano da sociedade brasileira pessoas que são flagradas cometendo crimes, mais de uma vez presas e que a própria justiça coloca na rua, nem ficam dormindo na cadeia. E aí, nesses casos, temos lá todo o rigor da lei para usar e abusar da prisão preventiva. O Brasil precisa parar com essa história de 2 pesos e 2 medidas. Dávila, já são 4 meses desde os atentados, as invasões, desde o 8 de janeiro. Como você avalia as investigações feitas até aqui sobre a ocasião? Por enquanto, muito ruins, né, Adriana? Até agora nós não sabemos nada do que aconteceu, só são especulações, não tem assim, uma acusação formal. E nós queremos saber o que aconteceu. Por isso que a CPMI vai ter um papel importante. Como nós acabamos de entrevistar aqui o deputado Alexandre, o negócio é o seguinte, é não transformar a CPMI numa briga de narrativas políticas, e sim num fórum de esclarecimento dos fatos. Fatos que precisam ser esclarecidos, que precisa ter transparência e precisa ter o que a gente chama dosimetria. Quem é que foi realmente envolvido com aquilo e que tem que pagar por isso, porque é um crime, e quem são aqueles que precisam ser absolvidos. O que não pode é jogar todo mundo no mesmo saco e acusar as pessoas de maneira leviana. Beraldo, a gente que conhece o funcionamento do Congresso sabe que muitas vezes a CPI vira um circo, vira um palanque político. Será que essa CPI não vai acirrar ainda mais a polarização ou é possível que tenhamos um resultado concreto? Não, eu não tenho dúvida nenhuma que o governo está apostando as suas fichas que essa CPI ela não vai andar. E que a gente não terá, a partir dali, as respostas que a sociedade brasileira precisa. Em contrapartida, tem outras CPIs que o governo está ali agitando, como o caso das Americanas, agora as apostas de esporte. Quer dizer, tudo isso para poder causar mais distúrbio, mais cortina de fumaça no noticiário. Eu realmente tenho esperança de que essa CPMI traga as respostas que a sociedade precisa.